hoje do Condomínio, nós estamos recebendo uma advogada e um síndico, agora eu vou falar o nome deles, né? A doutora advogada Patrícia Heloísa Hermes, especialista em processo civil, empresarial e direito imobiliário, Sim, colunista da revista Condomínio já há muitos anos, né, doutora Patrícia? Seja verdade. bem-vinda Obrigada, é uma ao honra estar Condomínio, aqui. Quando Casa. E também estamos recebendo aqui o William. O William, ele é síndico profissional gestor em Balneário Camboriú já há 7 anos, né, William? Isso, são 7 anos nessa área. Como síndico, né? Mas na área condominial desde 2013, são 11 anos. Ah, que É, legal, William. Obrigado pela sua presença. eu que agradeço o Com convite. certeza vai ser um bate-papo bem relevante quando se fala em obras em condomínios, vícios construtivos. Nós temos muito que aprender e repassar para os síndicos, né, William? Com certeza. E deixar também os síndicos, né, os gestores a par aí do que o que eles podem e não fazer, né? Porque a gente sabe que muitos síndicos ainda são síndicos eh, moradores, ou até mesmo síndicos profissionais que tem que correr atrás dessa experiência, ter cuidado na hora de contratar uma obra, ter um advogado do condomínio, né, doutora Patrícia? Sim. É, assim, com esse boom do mercado imobiliário, é muito crescente, assim, demandas que venham tratar, né, a respeito de vícios construtivos. Então, assim, essa informação que a gente traz, essa fala, ela é de extrema importância, né, porque o síndico, ao se deparar com uma situação, né, no condomínio dele, recebi uma edificação, começaram vícios que eram ocultos se tornaram aparentes. Qual é o procedimento que eu vou fazer? Quem eu devo procurar? Quais as cautelas, né? Porque o síndico, frente à administração, tem toda uma responsabilidade civil, inclusive criminal, dependendo do que vir a ocorrer. Então, eu acho que trazer esse tema, né, discutir isso é de extrema importância, né, para se trazer esse conhecimento. Não, e a gente que trabalha na área condominial, né, William? A gente passa assim nos condomínios, a gente vê a obra, já dá até um arrepio, né, William? Quando a pessoa se prepara para fazer a obra, é diferente de quando a pessoa faz de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que a base para que a pessoa não tenha dor de cabeça é se preparar de forma que as coisas aconteçam de forma natural e vai evoluindo naquilo que você se programou. Mas se fizer de maneira displicente, vai ter dor de cabeça. Vai dar problema. Vai mesmo. E hoje a gente vai abordar vários assuntos. A gente vai falar com a doutora também sobre o manual do proprietário, a gente vai falar qual que é a conduta que compete ao síndico, a gente vai falar sobre prédios maquiados, a gente vai falar sobre também a falta de manutenção, quando a construtora entrega. Então, vamos então conversar com a doutora aqui perguntando, né? Doutora, o que compete ao proprietário quando ele pega um apartamento recém-entregue pela construtora? Geralmente assim, ó, quando tem a entrega de edificação, é feita uma inspeção técnica, né? Então, nesse momento ali, o síndico ele vai fazer toda uma vistoria, né, e toda uma análise das áreas comuns que ele está recebendo, né, em relação ali ao construtor, incorporador. Então, são situações que podem já ser aparente, situações que você já de imediato, você já vê alguma irregularidade, né. Então, nesse momento é importante o quê? Que já faça esse apontamento e já peça para que a construtora faça o reparo, porque às vezes eles entregam, mas ainda eles estão em obra, ainda estão dentro da edificação e fica fácil De fazer resolver. esse reparo. Agora tem situações o quê? Que são vícios que depois de algum período eles começam a surgir. Então, assim, quando chega para mim, né, um síndico, um condomínio, e geralmente eu advogo para condomínios, né? Então, quando chega para mim narrando algum tipo de problema dentro de uma unidade, né? Várias unidades às vezes apresentam um problema, as áreas comuns também. Então, assim, eu sou advogada, eu não tenho conhecimento técnico em relação àquele tipo de vício. Se é uma fissura, se é uma trinca, né? Se aquilo ali vai aumentar, se não vai, se há uma movimentação de solo, né? Se pode acontecer algum tipo de dano maior. Então, nesse tipo de contexto, eu faço uma indicação de um profissional para que se faça um estudo técnico mais apurado e possa se identificar, né? Então, nesse momento, eu já peço assim, uma análise completa, porque às vezes vai só se focar naquilo, e às vezes tem outras áreas ali, né? E o engenheiro, quando ele chega numa obra, uma pessoa que tem a experiência, aquela obra conversa com ele, Sim. né? Então ele vai olhar o memorial descritivo e ele já vai ver, não, isso aqui deveria ter sido feito assim, deveria ter sido feito errado. Então, assim, são várias situações que ele já vai, né, analisando. E a partir disso ele vai pontuar isso através de um laudo, né? Então, mediante esse laudo é apresentado, né, é emitido a RT, tudo certinho, porque é uma responsabilidade, né, tem que ter.
Então, a partir desse laudo, a gente busca, no primeiro momento, uma composição, né? Tentar fazer um acordo com a construtora, a fim de sanar. Tem situações, dependendo do tempo já da edificação, que são de responsabilidade do próprio condomínio, por uma falta de manutenção e tal. Só que tem situações que realmente é por erro de projeto ou erro de execução, né? Então, aí, a partir desse momento que se abre aí para uma negociação, para uma possibilidade de composição, né? Eu sempre busco compor, né? Até para evitar prejuízo. Às vezes uma demanda ela leva anos. Eu tenho processos que se iniciaram em 2014 e agora a gente está em 2025 e não teve sentença ainda. Entende? Mas então, assim, quando o condomínio já tem que ter um advogado, né, William? Assim, eu vou complementar o que a doutora falou. Quando foi entregue o edifício que eu cuido, a própria construtora já dá para nós esse laudo, dizendo que está tudo ok. E a gente acompanhou. Então, eu recebi esse laudo da construtora, apontando que estava tudo ok. Nós fizemos o quê? Pegamos esse laudo, entregamos para um outro engenheiro, ele foi conferir, fazer se estava certo ou errado. Passou-se algum tempo e a gente viu que dentro de um apartamento tinha um problema. Um apartamento de um investidor, fechado durante 3 anos, e aí tinha um problema no piso rachado. Que na hora que você entra, assim, uma coisa é a área comum do prédio, outra coisa é a área interna do apartamento. Quando é a área interna do apartamento, quem tem que fazer a demanda seria o proprietário. E na área externa, na área comum, é o síndico. Então, na área interna tinha piso quebrado. E aí, o proprietário foi com a consultora e resolveram, não teve problema nenhum. Então, essa questão de sempre ter um profissional para nos auxiliar, seja na área jurídica ou seja na área da engenharia, é de fundamental importância, porque a gente não sabe, como a doutora falou, eu sou síndico, eu sou administrador, eu sou um pouquinho, sou psicólogo, eu sou pai, eu sou amigo, mas eu não tenho eu não tenho a autoridade, não tenho a capacidade de assinar uma RT daquilo ali. Então eu tenho que ter essa RT, porque eu, como síndico, vou responder porque eu não tenho essa RT. E eu tenho que ter. Então, e eu não posso dizer, eu não sabia, doutor. Não, eu não tenho essa prerrogativa de dizer que eu não podia, que eu não sei. Então, o síndico profissional, seja ele morador, seja ele profissional, ele é síndico. E ele tem que ter todas essas ferramentas que ele vai ter com as outras pessoas para poder fazer um serviço bem legal. E na hora da entrega de um empreendimento, hoje em dia aqui em Balneário Camboriú, a nossa realidade é um pouco diferente, porque são edificações de valores assim muito, muito altos. Então, a própria construtora tem esse cuidado de entregar o manual do proprietário, porque com esse manual, a construtora ela vai garantir o direito dela de falar que não tem que fazer. Por quê? Porque a pessoa perdeu o prazo de uma lavação, perdeu o prazo da troca do PU da calha, e eles vão cobrar a gente ali, não fez o rejunte do piso, e aí tem uma infiltração. O que acontece? A infiltração chegou na manta, a manta deu problema, está lá na garagem pingando, virou até estalactite, né? Você fala... a consultora errou. Não, você não fez a manutenção do rejunte. Você perdeu aquela demanda. Mais ou menos assim. Mas você sabe que na maioria das demandas que eu tenho em relação a vício construtivo, o que é o nosso maior problema? É a falta da entrega do manual do proprietário. Tanto para as unidades autônomas, quanto para o condomínio. Ou seja... Mas a maioria tem construtora que não entrega esse manual? Infelizmente, ainda tem construtora que não entrega. Infelizmente, tem construtora. Faz uma enquete, Márcia, pergunta para o pessoal que está assistindo sabia a gente, disso. como é que se receberam ou não, como é que está, para a gente saber. O que eu tenho de 4 condomínios, eu tenho esse manual de entrega. Né? 5, 4 eu tenho e 4 eu não tenho. Porque a partir do momento que a construtora não entrega esse manual, é mais risco ainda para ela, não é, doutora? Porque, na verdade, o que acontece? Ela não presta esse dever de informação, que é, né, aí vem toda aquela questão do direito do consumidor, que é o dever de informação. Então, a partir do momento, o que acontece? O manual do proprietário, ele vai trazer toda a discriminação daquela edificação, né, o que compõe os prazos de garantia para os itens, por isso que a gente teve, né, a NBR que traz uma recomendação de prazo, né? Então, a partir dali, a pessoa ela vai receber e ela vai saber o que ela precisa fazer, né? O síndico ele vai analisar aquilo ali e vai fazer um plano de manutenção. Entende? Então, o que acontece? Se você estiver diante de uma situação dessa, que efetivamente houve a entrega de forma correta e você não faz as manutenções adequadamente, até foi um objeto de um artigo que a gente fez, o que acontece? Pode ser uma excludente de responsabilidade da construtora. Ou seja, eu te informei, eu falei e você não fez. Agora, tem autores, né, dentro no direito imobiliário que dizem como é que você depois vai cobrar se você não ensinou, se você não disse como a pessoa tinha que fazer. E tem pessoas que são leigas, tem pessoas que às vezes não sabem que um prazo, às vezes, de uma pintura,
né? É 3 anos, a questão da lavação, Lavação. 3 anos, e depois acaba se perdendo a garantia pela falta, uma vedação de uma janela. Então, assim, e nos processos, naquilo que a gente tem enfrentado nos tribunais, não se vem muito para o debate essa questão de prazo. Por isso que geralmente cai o quê? Na vala comum dos 5 anos de garantia do artigo 618 do Código Civil. E hoje a NBR, né, lá lançada em 2023, ela traz essa recomendação para fazer o quê? Deixar as construtoras de serem reféns. E às vezes, quando está lá no final dos 5 anos, aí eles resolvem fazer um laudo, identificam inúmeros vícios, e daí querem apontar a responsabilidade para a construtora, mas na verdade muito deles foi falta de manutenção. Mas, doutor, e quando o síndico ele quer fazer as manutenções, ele quer fazer o que tem que ser feito, a lição de casa, mas o pessoal não quer gastar o dinheiro. O Conselho Fiscal, os condôminos, eles não querem, não aceitam. E aí o síndico ele fica com as mãos amarradas. Mas estou pensando no que você está dizendo aqui agora, onde o condomínio não tem condição de fazer uma manutenção, por exemplo, e qual que vai ser a responsabilidade do síndico em relação a isso? Eu sei qual que é, mas para que as pessoas possam entender, porque o síndico, ele, independentemente se o conselho aprovou, se o conselho deixou, nessa hora, quem foi o errado foi o síndico. É ele que é responsável, porque a construtora não vai mais fazer aquela execução de reparo de um vício, porque o síndico não fez a manutenção correta. Então, a responsabilidade do síndico ela é muito grande. Deve falar um pouquinho sobre isso, doutora? É porque, na verdade, o que acontece? Se ficar evidenciado algum tipo de negligência na administração, ele pode ser responsável, tanto civil quanto criminalmente. Entende? Então, se ele estiver diante de uma situação, a gente não tem dinheiro e não está sendo aprovado, e se torna uma obra necessária de manutenção, ele vai ter que nem os outros, botar no peito e seguir adiante. Porque senão ele pode ser responsabilizado. A partir do momento que ele está ali à frente, né, ele assume uma responsabilidade. Então, a partir dali, mesmo que não haja aprovação, mas se ele ter um laudo e da necessidade e do dano que isso pode eventualmente ocasionar. E quando a gente fala, às vezes, de vício, algum tipo, né, de melhoria, essas coisas, a gente está falando até de risco de vida para pessoas. Sim. Eu tive uma edificação que, enquanto se discutia o processo judicial, as placas se descolaram e caíram no carro, danificando. Uma pessoa poderia ter morrido. Entende? Então, o que acontece? Enquanto se discutia a responsabilidade de um, de outro, a situação ocasionou. Então, o que o síndico não pode fazer é ficar com essa responsabilidade. Então, assim, o Conselho Fiscal não aprovou, mas se está evidenciado ali o dano, o risco iminente, ele, independente da autorização, é a mesma coisa assim, eu precisar ingressar com uma ação para o juiz dizer faz. Não, se ele faz independente de autorização. Porque o que ele não pode é assumir a responsabilidade. Porque ele pode, tanto civil quanto criminalmente, se acontecer algum tipo de dano, ser responsável. Eu, em Balneário Camboriú, eu passo pelas ruas olhando para cima, gente, esses prédios com pastilha, a gente sabe de cada caso. Esses dias eu fui fazer uma perícia complementar, o próprio perito, a gente acabou dando risada na hora, porque o próprio perito falou assim, vocês têm coragem de passar aí? Porque, né, houve esse descolamento, esse risco, né? Mas são situações que acontecem assim, né? Por que, né, agora, claro, já entrando em outros temas, né, mas por que hoje, quando a gente fala em obra dentro de uma unidade habitacional, né, dentro da unidade ali, qual é o papel do síndico diante desse contexto ali, o que o síndico deve exigir? É o quê? A gente está dentro de uma edificação, várias pessoas habitam ali. Se acontecer de uma obra dentro de uma unidade, né, que tire ali alguma viga de sustentação, alguma parede, você pode colapsar uma edificação. Né? Até tem um caso, não tem, doutora? A doutora estava mencionando algum caso, a pessoa vai fazer uma banheira, já pensou fazer uma banheira numa sacada? Não, eu já tive síndico não, né? Um morador que me contatou porque ele queria colocar um spa na sacada dele. Mas assim, não comportava, né? Eu já tive situações de edificação em que o síndico fez a obra, ele tirou, era uma área comum, ele tirou o que tinha antes, fez a instalação de 2 spas e que comprometeram a edificação. Ou seja, aí agora tiveram que retirar e só comporta um spa. Só que nisso nós já estamos falando o quê? De uma obra que custou, já foi feito a compra dos outros spas para repor, para sanar o vício e não comporta. Gente. Então, assim, hoje em dia você ser síndico, né, é uma responsabilidade muito grande. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando eu não consigo fazer alguma coisa, porque eu sou impedido, estou com as minhas mãos amarradas, não consigo fazer. Eu convoco uma assembleia extraordinária
e eu apresento o problema para o pessoal, eu Uhum. tiro das minhas costas e ponho nas costas do condomínio. É. E aí eu acho que eu estou fazendo correto, doutora. É. Eu tiro das minhas costas, olha, eu quero fazer, existe o problema, está aqui o laudo, está aqui, o prazo tem que ser feito isso. Só que o Conselho Fiscal não quer fazer, mas então eu quero ver o que o condomínio vai fazer, porque a responsabilidade agora não é mais minha, agora é do condomínio. É. Aí eu tirei das minhas costas e coloquei nas costas do condomínio. Aí se o condomínio decidir, eu não vou Mas fazer isso é nada, ótimo. né? Aí quando Aham. eu não quero fazer nada, tudo bem, mas são vocês, a Assembleia, se eu estou errado, você me corrige, ela é soberana. Uhum. O que a Assembleia decidiu para aquele condomínio é lei, só que eles vão arcar com as consequências daquela decisão. É por isso que eu digo assim, a importância também de se redigir uma ata bem feita. Isso. O cuidado em se redigir, né? O secretário de mesa, porque o síndico está ali, né? No calor, ouve um, ouve outro. Então, assim, a importância de se ter uma ata e de se documentar. Porque na tua situação, ninguém quer. Mas, eventualmente, se não é uma situação de dano, de risco, tipo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Documenta. A minha parte eu fiz, vocês não quiseram. Agora não pode o síndico ser omisso, tá ciente da situação, conversar ali, se reunir com o seu conselho, não levar a situação adiante e depois isso gerar um problema e ele ser responsabilizado daí porque agiu de forma negligente, né? Ou não adotou os cuidados necessários e daqui a pouco ser civilmente assim responsabilizado ou até criminalmente, dependendo da situação assim, né? Quando age de forma Eu culposa. fui. A proprietária, ela me acionou na justiça porque eu não arrumei o telhado. Só que eu não arrumei o telhado porque não tinha recurso, o prédio não tinha caixa para tal. E o que eu queria fazer, vou falar em números aqui, ia ficar em torno de R$ 1.200 para resolver o problema. Só que eles não aceitavam que fosse feito aquele paliativo. Eles queriam fazer o quê? Que fosse trocado todo o telhado. Eu falei, gente, eu não consigo trocar o telhado. Eu consigo reparar as telhas quebradas, arrumar e parar de pingar água no apartamento. Por quê? A chuva vinha, molhava, entrava na laje, a laje já estava toda zoada e pingava no apartamento. Estava fechado há 2 anos o apartamento. Quando a mulher acessou o apartamento, estava um negócio, parecia uma caverna de mofo, de bolor, de tudo. E ela me acionou dizendo que eu não queria fazer. Eu falei, não, eu quero fazer. Aí eu fiz uma assembleia extraordinária, apontei isso para todo mundo, falei, ó, o problema é esse, eu estou com minhas mãos amarradas, eu tenho um limite de gasto que eu posso gastar sem aprovação do Conselho Fiscal, só posso gastar até R$ 800. Passou de R$ 800, eu tenho que ter aprovação do Conselho Fiscal. Passou de R$ 10.000, tem que ter aprovação da Assembleia Extraordinária. E essa obra vai passar de 20 mil. Então, eu não sei o que vou fazer, pessoal, está na mão de vocês. Aí aprovaram o fundo de reserva para a gente fazer essa manutenção e tocamos o barco. Mas o condomínio, e tem ação, né? O condomínio e eu, é a minha primeira ação que eu recebi nessa situação, por conta que eu não podia, que se eu fizesse aquela manutenção de R$ 1.200, eu ia passar R$ 400 do meu limite e eu ia estar dando um tiro no meu pé, porque eles iam me acionar porque eu gastei dinheiro a mais sem poder gastar. Então, a vida do síndico profissional, ou síndico, vamos tirar a palavra profissional, a vida do síndico ela tem que ser muito bem amparada por profissionais que deem a ele o suporte. Aí eu tenho algumas pessoas que me dão suporte, a doutora Morgana, o doutor O Gustavo próprio Camacho, grupo ali de o próprio síndicos se grupo do ajuda síndico que muito, né, ajuda. William? Sim, ali é bem legal, ali no grupo eu participei Uhum. mais alguns além do seu. Então a gente tem e a experiência, né? Você viveu aquilo. Você consegue falar com muito mais propriedade se você já viveu aquilo. Agora, se você nunca viveu, se você não conhece, só de ouvir falar, você fica meio indeciso. Não, ó, faz assim que vai dar certo. É assim que Eu funciona. fico feliz quando alguém passa o contato de um síndico novo para mim. E daí eu penso assim, não, mais um que a gente vai ajudar, né? Porque às vezes eles não têm nem noção Não. de como contratar, o que é certo, o que é Cai errado. de paraquedas. Não, e daí a gente coloca no grupo, ele já começa a interagir ali no grupo de síndicos, é muito legal. Todo mundo se Assim, ajuda. na nossa área aqui, eu costumo dizer o seguinte, que tem bastante manga no pé. Tem bastante jabuticaba no pé. Então não tem escassez de manga. Ou seja, o mercado tá legal. Não está aquele mercado escasso onde o meu condomínio é só meu e estão querendo pegar o meu. Não. Então a gente consegue ter bons profissionais que eu conheço, mas eu não preciso esconder o que eu sei. A minha luz, ela não vai diminuir se eu emprestar ela para você. Então a sua luz com a minha luz vai ser uma luz um pouco maior, mas eu não tenho medo de oferecer o meu conhecimento, porque conhecimento é legal e vou aprendendo, conhecendo. Estou aqui hoje para aprender também. Não, e eu acho que isso acaba assim valorizando a própria classe, Sim. né? Porque as pessoas vão vendo assim o diferencial de um síndico profissional que se dedica, né? Um síndico que estuda, né? Que está sempre buscando por inovação, por trazer melhorias para o condomínio, de saber como Economia. agir. Então, assim, eu acho que é importante assim esse debate, essa troca, né? Eu, né, enquanto profissional, eu não tenho problema algum, né? Para advogados na nossa subseção lá, a gente já palestrou, enfim, trazendo situações práticas, assim, falando sobre a importância numa demanda judicial, de como que você vai agir, da importância do assistente técnico, de você estar bem assessorado,
porque a gente vê muito advogado em ações representando, né, o construtor, porque a gente tem muito assim a construtora, pessoa física que resolveu empreender, né, e construtoras. Então, o que que acontece? De advogados assim que se lança sem ter um acompanhamento e embasamento legal. E o advogado, ele não tem conhecimento técnico, ele não pode se aventurar. Então, assim, dá importância, né, da figura do síndico, da figura do advogado e da figura do profissional ali que vai assessorar, que vai trazer os apontamentos necessários para se fazer os reparos, aquilo que precisa fazer. Então, assim, a figura do síndico ela é extremamente importante, né? Ele tem que estar engajado, ele tem que ter um pouco de conhecimento e saber aonde ele vai se socorrer É. numa situação dessa. E, principalmente, tudo devidamente documentado, tudo formalizado, né? Não dá para fazer contrato de boca, não dá para Deus o livre. fazer Pix, assim, sem saber, né? Depois, numa futura prestação de contas, assim, para onde foi, para onde era. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, infelizmente, a gente acaba vendo muito isso. Era meu amigo, eu fiz e tal. Então, assim, a orientação sempre que a gente dá é nesse sentido, né? E se tiver diante de uma situação que seja grave e que tenha uma negativa, ele vai ter que se posicionar. Então, o síndico tem que ser uma pessoa de posição também. Porque às vezes aquilo ali pode trazer um agravamento e ele não pode estar no meio disso e ser omisso, né? A minha maior preocupação sempre é de orientar. E às vezes eles, mas eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. E daí deixam tá, sabe? Nesse mesmo condomínio, que hoje, graças a Deus, eu não sou mais síndico dele, eu enfrentei uma situação onde a rede primária de gás, de um bloco para o outro, ela estava com vazamento. E eu tinha dinheiro, uma chamada capital, que era para fazer uma restauração na área da piscina, né? E aí eu tinha esse dinheiro. E não tinha mais dinheiro. O que eu fiz? É você. Vai explodir, não tem o que fazer. Sim. 26 mil reais. A gente foi lá e resolvemos. E depois a gente explicou em assembleia, que dependendo do que vai, por exemplo, uma goteira é diferente de um vazamento de gás, pode explodir, matar todo mundo. Então, nesse caso, eu bati no peito, não vou fazer, porque eu não posso pegar o dinheiro do fundo de reserva sem autorização, não posso pegar o dinheiro da chamada de capital para essa taça para gastar nesse óculos, porque o dinheiro da chamada de capital dessa taça é para essa taça, não é para esse óculos aqui. E tem gente que mistura tudo. Quando vê, tá um bolo só. E aí, gente, dá dor de cabeça que só Deus na causa. Então, eu já passei por isso em algumas situações, e a gente vai aprendendo. Então, para mim, sempre foram lições que eu recebi, pessoas me cobrando, pessoas chatas me cobrando, de forma até faltando com a educação, mas eu aprendi bastante nesse tempo que eu sou síndico, e hoje eu me sinto preparado. É claro que existem problemas, o síndico ele não tem rotina, sempre vai ter problemas, sempre vai ter dificuldades, mas eu entendo que são momentos que a gente pode aprender e adquirir conhecimento. E aí, quando eu não sei, eu falo com a Márcia, falo com a doutora Patrícia, falo com aquele, com aquela, e a gente vai aprendendo com o dia a dia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E quando acontece a situação do morador contratar uma pessoa para descer na cadeirinha para arrumar, por exemplo, um ar-condicionado? A RT. Qual que é esse procedimento? Avisa o síndico? Como que faz? Porque a gente já vários casos em Balneário Camboriú, a gente até delivrar assim, descobriu o síndico na Atlântica, tem alguém lá com a perninha já com a perninha ali, com o chinelo de dedo, e o síndico não estava sabendo. Não, assim, é uma responsabilidade, né? Então, assim, o que acontece? Compete ao morador, se ele for fazer uma obra dentro da unidade dele, ele tem que avisar o síndico a respeito dessa obra que ele vai fazer. Ele tem que apresentar um plano de obra, né? Com a data de início, a data de término, o tipo de obra que ele vai fazer, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar, o horário, claro que vai ter que respeitar o regimento interno, mas ele vai ter que trazer todas essas informações, ART ou RRT. Ele vai ter que apresentar como é que ele vai fazer o descarte de resíduos. Então, tudo isso, esse plano, né, ele vai ter que apresentar. Além, às vezes, né, dependendo da obra que for, até o projeto, né? E nesse caso, qual vai ser a responsabilidade do colega? De acompanhar se realmente está sendo seguido, se está sendo seguido aquele plano e eventualmente, né, se houver alguma falha nesse sentido, adotar ali os meios legais. A notificação, num primeiro momento, e se eventualmente persistir, além das sanções administrativas, né, que estão previstas ali, né, no regulamento interno, aí tem mais as questões cíveis e até criminal que eventualmente aquela obra venha a causar. Então, o síndico tem que estar atento. Inclusive com boletim de ocorrência também. Então, eu vou falar para vocês de um caso que eu nem sei o que aconteceu. Eu recebo muito vídeo, né? Então, antigamente até eu pegava os vídeos, eu passava para CREA, prefeitura. Hoje em dia eu fico quietinha, né? Porque eu estou garantindo o meu lado também, né? Mas eu vejo assim que teve um síndico que eu
eu recebi o vídeo, daí eu pedi para um síndico daquela rua ir lá naquele prédio, E avisar. conseguiu o contato do síndico para mim, eu consegui o contato, eu chamei ele, eu mandei a foto que eu tinha recebido, eu expliquei a situação, fiz várias perguntas sobre responsabilidade civil e criminal, convidei para participar do grupo, mas ele É. me deixou no vácuo ali, não... Teve um dia, eu estava na minha sala, chegou o porteiro, o seu William, tem uma mulher querendo falar com o senhor. Cheguei lá fora, a mulher, pelo amor de Deus, fala para ela não fazer aquilo. Eu falei, faz aquilo que aí mostrou um vídeo. De longe, você não via que tinha tela protetora. A Ah, empregada tá. saía da janela, no janelão, apoiava na tela Meu protetora e Deus. limpava. Só quem está lá longe não via, só via a mulher segurando assim, como se estivesse para cair no 17º andar. A cena, eu não pus para frente, mas aí, o que eu fiz? Eu falei com o proprietário, falei, e falou o nome dele, eu falei, ó, fulano, aconteceu assim, assim. Não, mas ela é magrinha. Eu falei, Não não significa, tem né? aquela magrinha. Não pode, gente, é errado, não dá, não pode. Tá bom, não vai fazer mais. Pelo menos não fiquei sabendo que ela fez outra vez, ninguém mais me fez vídeo daquilo ali. Mas se acontece uma situação, quem causou a situação foi o proprietário. Então, a responsabilidade do síndico, penso se eu estiver errado, a doutora me corrige, eu não tenho responsabilidade dentro da unidade. O que acontece dentro do apartamento é da pessoa que é proprietária. E não é é o proprietário que vai responder, não é nem o locatário. Claro que o locatário, se ele fez alguma coisa errada, vai responder, mas quem vai sofrer as ações é o proprietário, é o apartamento. Não é, é assim, né? Quem recebe a multa é o apartamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer alguma obra dentro de casa, em avisar o síndico. O Uhum. síndico tem que ser avisado. Né? E o síndico ele vai cobrar não porque ele é o ruim da história, é porque ele está zelando pelo patrimônio, ele está cuidando daquilo, para que aquilo não venha se depreciar com o tempo. Porque daqui 10 anos, como é que vai estar o seu patrimônio? Depreciado ou valorizado? Você Sim. decide. Você quer que seja valorizado? Então tem que lavar, tem que cuidar, tem que zelar, tem que fazer manutenções. Ah, deixa rolar. Vai ficando cada vez pior. E quando vê, os outros vão construindo tudo bonito, aquilo que valia 1,5 milhão vai valer 700 mil, daqui a pouco É o valia patrimônio 500. deles mesmo, né? É. Assim, Não, e até assim, inclusive, em relação a essa questão da reforma dentro da unidade habitacional, né? A gente tem a NBR, inclusive, né? A 16.280, que traz essa recomendação e como que deve se proceder. Então, quando ela foi lançada, salvo engano, 2014, eu não lembro agora direito, mas acho que 2014, ela foi lançada a toque de caixa por causa de uma edificação no Rio de Janeiro que caiu e 22 pessoas vieram a falecer. E tratou de uma edificação o quê? Que o morador, no 9º andar, foi fazer uma reforma e tirou uma parede de sustentação. ui, ui, ui. Então, Aconteceu isso? aconteceu isso. No 9º andar, ele tirou uma parede. De sustentação, e daí o prédio veio a colapsar. E 22 pessoas morreram e 5 pessoas ficaram desaparecidas. Então, depois disso que foi lançada essa norma. Porque, assim, até o síndico naquela época foi o responsável. Porque como que faz uma obra e você não acompanha? Então, quando essa norma foi lançada, trouxe o quê? O síndico como responsável pela questão de engenharia e tudo mais. Aí, depois, houve o aprimoramento para tirar do síndico a responsabilidade. Só que hoje o síndico tem o quê? A questão não é obrigação dele ter o projeto, ele contratar um engenheiro, entende? Só que ele tem a responsabilidade o quê? De fiscalização. Se ele for omisso na fiscalização, se ele não exigir o plano de reforma, se ele não exigir ART ou RRT, ele pode ser responsável sim de forma solidária, se ele, enquanto síndico, não adotar as medidas legais frente a essa situação. Então, o síndico ele tem que estar muito atento. Veio uma denúncia? Ele tem que averiguar, porque senão ele pode ser responsável. Agora, se ele adotou todos os cuidados legais, tem tudo guardadinho e houve, né, um erro daí por parte do proprietário que fugiu do plano, não informou, e o síndico fez o papel dele, daí é uma outra situação. Interessante. Até quando eu vejo outra situação essas sacadas que eles fecham, né? O peso dessas sacadas, Teve, eu fico Itapema caiu, né? Há uns 2, 3 anos atrás, teve Itapema que teve as sacadas, elas colapsaram, caíram todas. Você lembra desse Não, fato? aqui também, né? Sim, Também. Aqui também, É. ali na Barra Norte. né? Ele acha que, assim, se eu tivesse enganado, me E um corrija. prédio antigo, né? Que nem aqui em Balneário foi um prédio bem antigo, Sim. que caiu as sacadas. É. Caíram as sacadas. Porque eles fazem um cálculo estrutural para X peso. Uhum. E aí, se eu coloca Y peso, não tem. Vai cair. Vai cair. Foi a de cima, né? Foi caindo assim. Assim, Uhum. vem dominó.
Não, e assim, ó, e tem obras que precisa da RT, e tem obras que não, mas as que não precisam, assim, são muito básicas. É uma pintura, é algo assim, muito superficial. E só que às vezes não se tem conhecimento, né? Às vezes a entrega, eu vejo às vezes assim, próprias situações dentro da edificação da gente. Ah, você recebeu o condomínio, você quer fechar a sacada, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, você vai naquela afobação, você nem vai atrás disso. É a casa de ferreiro, espeto de pau que a gente chama, entende? Só que pra gente, né, que tem conhecimento, tem que exigir e o síndico ele tem que ser vigilante e atento a esse tipo de situação. Então, assim, hoje ser síndico não, né, o síndico orgânico que esteja ali, ele tem que ter a atenção dele voltada para o condomínio, porque hoje não dá para brincar mais de ser Não. síndico. Não. Ninguém quer, ninguém quer. Ah, eu levanto a mão. O risco, a responsabilidade que você está assumindo em todas as esferas é muito grande. Não é mais como antigamente, né? Pequenas edificações que se resolvia numa conversa. Então, assim, o síndico ele não pode mais, não vou dizer brincar, porque parece assim meio pejorativo, assim, né? Essa afirmativa. Mas ele tem que Achar que saber é fácil. achar que é fácil. Então, assim, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande. E ele tem que estar ciente disso. Por isso que é importante essa roda de conversa, pessoas que nem você que buscam um assessoramento jurídico, Uhum. né, um assessoramento de engenharia, porque ele tem que trazer o quê? Todo esse conforto, essa segurança para dentro da edificação. Porque são vidas, a gente está falando de sonho, a gente está falando de moradia, que até é um direito constitucionalmente reconhecido. Então, assim, o teu refúgio é a tua casa. Você tem que estar ali e você tem que se sentir bem. Então, a partir do momento que você está ali, que você não se sente seguro, que você está toda hora olhando com uma parede, com uma fissura, que tu não sabe se um dia vai, né? Tá aumentando, a Então, rachadura tá assim, aumentando. não dá para ficar silente, né? Tem que estar em movimento, tem que buscar os responsáveis e tem que fazer as manutenções necessárias sempre. Isso E aí, tem um né, detalhe, Virginia? doutor, aqui, exemplo, eu entreguei o condomínio em 2022. E aí, lá em 2026, deu um problema. E na minha gestão, quando eu fiz ali, exemplo, fiz uma reforma, eh, as pessoas entendem que o que eu fiz lá em 2022 refletiu agora aqui em 2027. É, é, tem os 5 anos, né, que a gente fica refém, ou seja, a gente fica responsável por 5 anos daquilo que a gente fez, entendeu? Uhum. Então, não dá para dizer, eu largo, viro as costas e vou embora. Eu já ouvi casos de síndico fazer o que quiser fazer, da maneira como quer fazer, ele sai e aí o condomínio processa o Uhum. síndico. Por quê? Porque ele fez errado. Porque Uhum. ele usou a chamada capital para fazer reforma em academia, porque ele usou a chamada capital para poder comprar imobiliário para o prédio. Então a gente tem que ter esse cuidado, saber que a nossa responsabilidade não acaba quando você deixa de ser síndico naquele ano. Uhum. Ela te segue por mais 5 anos. Uhum. Então, por isso tem que ter tudo documentado, tudo guardado, tudo bonitinho, para não ter problema. É. Eu vi um caso que a moradora descobriu que tinha um dinheiro lá no caixa do condomínio e era um valor significativo e o síndico todo se vangloriando. Ah, não, eu estou economizando para o condomínio. Como assim economizando para o condomínio? Pega esse dinheiro e gasta, não sei, um monte de coisa para fazer aqui no condomínio. É. A gente já viu mais assim demandas, né? Não é muito aonde eu atuo assim, mas várias ações assim, né? Saindo um pouco nessa parte de vício, mas ações assim envolvendo prestação de contas, ações de cobrança, pela questão do síndico da má administração, Sim. né? De locupletamento. Então assim, o síndico ele tem que ser, né, responsável porque ele está lidando com dinheiro Dos de outros. terceiros, né? Então as prestações elas têm que acontecer, todo esse planejamento, toda essa questão organizacional, para depois efetivamente, né, não ser responsabilizado por isso. E ainda mais quando se trata assim de um síndico profissional, porque às vezes acaba queimando o filme Acabou. Sim. da categoria e do próprio profissional, né? Que demora, porque eu falo de mim mesmo. Eu tô construindo uma carreira, estou fazendo o meu nome pouquinho, estou lá no segundo, terceiro, quarto, quinto, cheguei a ter 8, agora estou com 5 condomínios e pretendo ir crescendo Claro. aos pouquinhos. Mas uma coisa errada, um escorregão, acabou a profissão, aí já era, não tem mais. Porque o síndico ele é confiança. Se a pessoa não confia em você, ela você não vai ser eleito a ser síndico ali nunca mais. E a confiança aqui, é na conversa, na Uhum. indicação. O condomínio aqui, o Blue Ocean que eu assumi, a Mércia, ela me conheceu lá no Cidade Vinci e ela gostou de mim, da minha maneira, a gente conversou tal e me indicou. E eu assumi. Então, aí estamos crescendo com uma parceria com as pessoas ali. Mas a indicação, né, para o síndico profissional, ela é tudo. E se a pessoa faz errado, já era. Acabou o nome, já pode sair do mercado, É bem isso mesmo. porque não vai Ô, conseguir voltar William, mais. eu queria ainda. Quais são os critérios, assim, no teu caso, como síndico, Hum. na hora de contratar uma empresa? Porque a gente vê, assim,
muitas empresas vindo da região, né, de outras cidades para atuar em Balneário Camboriú. Então, assim, o síndico, aquele síndico que não tem tanto conhecimento, ele pega e contrata pelo preço, Né? né? Bom, eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu assumi um condomínio em Balneário Pissarras. Quando eu assumi esse condomínio, ele tinha um contrato com uma empreiteira de lajes. E o preço deles é um preço bem barato. Só que eles já tinham gastado mais de R$ 200 mil e não tinham resolvido o problema que era da infiltração das garagens. Eram 440 metros quadrados de área livre que tinha que ser impermeabilizado, porque embaixo era garagem. Então, quando chovia, 2 dias depois continuava chovendo lá na garagem, Uhum. que a água infiltrava, tinha umas floreiras antigas e tal. E esse pessoal abandonou a obra. Quando eu tentei negociar com eles, e eles voltaram. Aí, só que o que eu fiz? Eu chamei um profissional, o engenheiro Sérgio, e ele veio me auxiliar. E o Sérgio falou: Willi, está errado isso aqui. Eles vão ter que fazer diferente, não dá certo. Então, e aí quando eu falei com eles pegaram e fugiram, foram embora. Só que eu, pela minha experiência, eu não dei R$ 1 para eles, entendeu? Com o dinheiro que, da minha gestão, eles não pegaram R$ 1 do condomínio, mas eles pegaram mais de 200 mil na gestão passada. Uhum. Enfim, nada contra as pessoas que estão chegando aqui em Balneário agora, mas eu quero conhecer quem está fazendo o trabalho. Eu vou na obra que a pessoa fez, eu converso com o síndico, eu levo o Ótimo. pessoal do conselho, um ou dois eu vou lá, eu não pego as cegas. Ah, porque o cara é bonitinho? Não. Eu também tenho o ranço tal da RT, que é retenção técnica, que eles falam que a pessoa tá, eu vou te dar uma retenção, eu Uhum. não gosto disso. Então, hoje em dia, para mim contratar uma empresa, o que eu faço? São 6, 7, 8 orçamentos, e quando a gente decide, depois de uma assim, exaustiva negociação pelo preço, para chegar num preço justo, porque eu sei que banana tem que ser comparado com banana. Eu não posso comparar banana com cebola. Eu brinco dizendo que cenoura é cenoura, cebola é cebola, começa com C, mas cenoura é cenoura, cebola é cebola. Se tem um orçamento, aconteceu recente, posso falar nome, não citar de 20, um orçamento de 750 mil e um orçamento de 280. Peraí, tá errado, gente. Por que esse aqui é tão alto e esse aqui é tão baixo? Por quê? E esse aqui me chamando para tomar café. Vamos tomar um café, vou tomar um café. Eu não vou tomar café com você, cara. Muito obrigado. E aí os outros 6 orçamentos é baseado em torno de 300, 250, tinha um de 180. E eu fechei com de 286, que é a empresa que a gente fechou para fazer a lavação, restauração e pintura do prédio. Não me deu dor de cabeça. Tinha aplicação de multa, porque tinha prazo para entregue, eles não conseguiram entregar, eles receberam a multa, foram multados e continuaram, terminaram agora, estão entregando o prédio para nós agora. Mas foi bom. Foi bom, foi legal. Por quê? Porque a gente pegou não o mais barato, a gente pegou aquele que foi vistoriado, tinha a referência daquele trabalho. Uhum. São excelentes profissionais que a gente tem na área. Tem gente boa? Tem gente ruim? Tem. Mas o que vai diferenciar é o que eu falei, é a confiança. Eu vou lá naquele condomínio, vou conversar com aquele síndico, com aquela síndica, e como a gente é parceiro, a gente vai falar. Então eu vou falar bem, vou falar mal, vou falar a verdade, não vou inventar nada. E aí, mediante tudo isso, aí o que eu faço? Eu pego o pessoal do Conselho Fiscal, eu pego na mão quase, vamos lá naquele prédio. Ó, esse aqui é o prédio que essa empresa fez, essa aqui Ótimo está a isso. síndica, assim, Boa dica. assim, tá, legal. Então, se você estiver fazendo uma obra e quiser me convidar, para poder. Eu vou lá, a empresa que eu estou falando agora, né? Não estou vendendo o serviço deles, mas o melhor que você pode fazer é isso, Márcio. E eu não faço o contrato William. Aí eu chamo uma doutora ou um doutor e eu falo: ó, essa aqui é a empresa que a gente vai contratar. Então, pesquisa para mim. Aí a doutora vai fazer toda a pesquisa se essa empresa é uma empresa idônea, se ela tem algum problema na justiça, se ela paga os impostos Se ela não da criou um CNPJ recente, tem isso tem muito isso, também. né, doutora? Meu Deus do Verdade. céu. Então ela vai fazer essa pesquisa, estando ok, vamos lá, como é que vai ser o pagamento? Então a gente divide o pagamento uma entrada e divide por vários meses. Dilui isso aqui, tipo, a obra vai terminar em setembro, o pagamento vai até maio do outro ano. Então eu tenho essa gordura, eu tenho esse recurso na minha mão, entendeu? Não na mão do cara da consultora, porque eu já ouvi casos, Márcia, da pessoa pagar 100% e a pessoa vai embora. Uhum. Vai. Fugiu, acabou, deu balão no condomínio. E o síndico, coitado, ficou no prejuízo. E aí ele paga até com o próprio bem dele. Porque se ele der prejuízo para o condomínio vai processar ele, e o bem do síndico vai ter que cobrir aquele prejuízo. Então, a preocupação minha, e a pergunta é essa, eu contrato, eu faço toda essa pesquisa, depois que eu decidi quem que eu vou contratar essa taça. Então tá, doutora, ó, eu vou contratar essa taça aqui, ó. Me faz um contrato, vê se eu posso contratar essa taça. Se ela me der ok, beleza. Aí eu vou lá, pessoal, vamos começar a obra. É assim que eu faço. Legal. É por isso que eu digo, né? A gente não tem que encarar esses profissionais assim, né? E puxo agora um pouco para o meu lado, como um prejuízo, mas sim como um investimento, né? Porque a partir disso
vai se pesquisar a empresa, né, a idoneidade dela, né, todas essas questões, se responde ou não, né, Já de tem forma as. trabalhista, porque às vezes, eu vou prestar um serviço dentro do condomínio e acontece um acidente. Tem que ter seguro de vida. Né, uma responsabilidade às vezes solidária, né, porque eu estava prestando um serviço, aquele terceiro se beneficiou. Então, assim, é extremamente delicado e complicada essa situação. Claro que Seguro cada da caso é um obra caso, né? é seguro da obra e o seguro dos funcionários. Então, O assim, seguro você de tem que vida, né? ver, Seguro de né, vida. se de repente, assim, aquela obra, esses funcionários estão registrados, se não estão. Então, assim, são responsabilidades que o síndico, ele traz para ele ao fazer essa contratação. E principalmente, que nem o William bem colocou essa Muita questão responsabilidade. essa questão do pagamento, né? Eu acho que você tem que fazer conforme vai avançar. E tudo isso que vai te trazer segurança jurídica é o contrato, né? É o contrato que vai trazer o que vai ser realizado, quem vai fornecer os materiais, o tipo de material, o início da obra, o término da obra, a questão do pagamento, quando que vai estar constituída a mora por, né, inadimplência, né, ou por estar atraso na obra, a questão da cláusula penal. Então, assim, tudo isso tem que ficar muito bem formalizado para resguardar o síndico e resguardar o próprio condomínio em si. Porque depois o que acontece? Ele tem aqui um contrato onde ele pode ir lá executar, quer seja executar para uma obrigação de fazer, para ir lá finalizar a obra, quer seja, né, tipo, eu já paguei 70%, mas a obra só foi concluída 50% daquele montante e a pessoa desapareceu. Então, eu vou cobrar o saldo remanescente correspondente àquilo que não foi executado, né? Então, assim, tudo tem que ser bem feito para depois, quando chegar para o profissional, o que eu faço, né? O William vai dizer assim, Patrícia, o que eu faço agora? Né? Às vezes não adianta você dizer assim, vamos entrar com ação e obrigar que aquela construtora conclua o serviço. Se às vezes ela já faliu, se ela não está ali, Acabou. não adianta o juiz nem fixar uma multa diária por descumprimento. Então você vai ter que partir o quê? Para tentar receber ali os valores. Então, assim, tudo isso tem que ficar muito bem formalizado, porque às vezes são empresas ali que você depois não localiza mais, empresa que não tem bens, e fica aquele crédito, né? Você só tem um papel, você só tem uma decisão, mas você não consegue executar. Um detalhe, Márcia, que eu deixei de passar, é assim, antes de tudo isso acontecer, eu contrato um engenheiro para que ele faça o quê? Um memorial de orçamento para mim. E dando ali, descrevendo o que eu preciso, assim, vamos lá antes. Tem alguém que vai fazer ele desce de cadeirinha, né? Batendo ali para poder ver como é que tá. Ele faz um laudo do que precisa, como é que o prédio tá. Estou fazendo isso no Blue Ocean, fiz isso no Muito Citar. legal isso, né? Ele faz esse trabalho de vistoriar, me entrega, aí eu conheço esse laudo na mão, e o que eu faço? Eu vou lá e passo essas informações para o pessoal das empreiteiras, das consultoras, para fazer o serviço para mim. E aí eu faço uma planilha, eu coloco item a item. Só que quem vai me acompanhar vendo esse item a item é o engenheiro que eu vou contratar para acompanhar a obra. Porque não, eu vou contratar, eu contrato, gasto muito dinheiro. Não é gastar dinheiro, é economizar dinheiro. Porque eu tenho o engenheiro da própria empreiteira, da consultora, que eles são obrigados a ter o engenheiro, mas eu tenho o engenheiro do condomínio, que vai fiscalizar aquele engenheiro. Porque eu não sei, eu não entendo, eu não sou engenheiro. Hoje em dia eu sei que, como é que eles falam? É comum, mas não é normal. É normal, mas não é comum. É rachadura, fissura. Então, fissura em linha reta, fissura em diagonal. Eu não sou engenheiro, eu não sei. Então, eu tenho que ter quem? O meu engenheiro. E foi tão legal que ele conseguiu precificar que a gente tinha 87% da obra pronta, literalmente 87% da obra pronta, e nós tínhamos pago para eles 52% a gente tinha pago. Ou seja, a gente tinha mais obra feita do que pagamento pago. E ainda eles tiveram que pagar uma multa, né, de quase 17 mil reais. Por quê? Porque eles não conseguiram entregar a obra até o dia 15 de dezembro. Tiveram que continuar a obra depois do mês de fevereiro. Então, quando você tem um contrato bem feito, tem um profissional que te auxilia, não tem como dar errado. Então, não vai. O certo é certo e vai ser certo. Não tem como dar errado. Claro, problemas acontecem, situações podem acontecer, mas aí é a rotina do dia a dia. Mas se você fez a sua parte, você vai poder falar, não, eu fiz a minha parte e eu sei que estou de bem. Eu acho Assim que funciona. a importância dessa tua fala é no sentido assim de se resguardar. Sim. O que depois vai ser, eu não tenho como garantir. Mas dentro daquilo, né? A gente, né? Eu fui professora universitária, então dentro do direito a gente tem obrigações de meio e obrigação de resultado. Eu, enquanto advogada, a minha obrigação ela é de meio. Eu não tenho como garantir o resultado, Sim. mas dentro da minha obrigação, o que me compete? Executar o meu trabalho, né? Com total capacidade, competência, zelo, né, para eu poder entregar o meu melhor para o cliente. Então, nesse caso, eu não posso garantir se lá no final vai ganhar ou vai perder, mas eu tenho que fazer e executar e trazer toda essa garantia, o meu melhor conhecimento para aquela situação ali em prática.
E por isso que o síndico, quanto mais ele troca figurinha com outros síndicos, quanto mais ele tem essa troca de experiência, é muito bom. Porque a gente vai aprendendo um com o outro. E a É. gente aprende no dia a dia. São tantos problemas, são tantas situações diferentes. Outro dia, um cavalo. Ah, A pessoa entrou com um cavalo no condomínio. Me Ah, ligaram. isso eu nunca tinha visto. Não, é sério, eu tenho um vídeo. A pessoa, o rapaz pegou com um cavalo, entrou pelo portãozinho de condomínio pedestre. horizontal ou vertical? É condomínio horizontal, são 6 blocos lá. E aí ele pegou, amarrou o cavalo na sacada dele e foi dormir bêbado. Mas o cavalo era dele? Era um cavalo, literalmente. Aí o cavalo, o que o cavalo faz? Ele faz as suas necessidades fisiológicas. E são coisas que são. Olha, doutora, essa você não tinha ouvido Eu falar, já, né? já passei Nunca. por isso. Então, e aí o que faz? Uma situação. O cachorro. O cachorro da rua, o pessoal queria cuidar do cachorro, só que o cachorro era bravo, ele avançava nas pessoas. Adotar, o condomínio adota o cachorro. Não, eu consegui alguém lá em Balneário Pissarro para poder cuidar do cachorro. Porque eu não aguentava mais, só me ligar todo dia, tem um cachorro me mordendo, tem um cachorro aqui. Minha vida é uma angústia. O que eu fiz? Eu consegui uma senhora lá em Balneário Pissarro e ela adotou o cachorro, eu levei o Bob embora. Foi embora o Bob. Ai, Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Vou matar o cachorro? Não posso. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um jeito para esse cachorro ir embora daqui. Porque se ele era um cachorro de rua, as pessoas davam comida e ele entrava pelo portão do sim. veículo. Então, cada situação você não imagina. São probleminhas. Outro dia um morador me ligou. Ele, vem cá, tá ouvindo barulho? Não, não tem problema. Não, mas tem um barulho. Não tem. Tem um barulho. Não tem. Daqui a pouco eu escutei. Tchan. Era aquele do dentista, tem o compressor. Então ele reclamava do barulho do compressor do dentista lá longe, mas ninguém escuta aquele barulho. Nossa. Você tem que ir lá reclamar Mas ele estava fazendo o quê? Ah, uma clínica embaixo no isso, uma condomínio? clínica. E aí quando ela liga aquele barulhinho, mas é um barulho tão pequenininho que onde difícil de eu ouvir aquilo ali, é por 15 segundos, 1 minuto talvez vai fazer aquele barulho. E ele me chamou lá e quer que eu vou lá brigar com a clínica. Ele deve ter um trauma de infância. Mas é que é complicado, porque assim, o teu direito, ele começa quando termina no outro. Sim. Então ele tem o direito de exercer essa atividade. Se ele tá dentro de um horário comercial, o que o síndico vai fazer, gente? Então assim, eu moro em casa, mas tenho um apartamento na praia, e a gente vivencia ali cada coisa que o síndico, assim, ele é obrigado a suportar, Sim. que, olha, só pela misericórdia, assim, sabe? Porque são coisas, assim, que o problema aconteceu com o A e o B, mas eles acham que é o síndico que tem que intermediar. O casal brigou, é o síndico que... Sabe, são coisas que não competem, assim, ao síndico. Não compete, não. Então, assim, a figura do síndico, assim, por isso que ele tem que ser bem remunerado. Porque, né? Infelizmente não é ainda. É, A gente se você constrói a sua carreira, você consegue. As pessoas, hoje eu estou já estou nessa fase, as pessoas estão me procurando. Mas geralmente no início, o síndico ele não é valorizado. As pessoas acham que é uma. Você tá sendo pago para fazer isso. Ele confunde com o zelador. Uhum. Quer que o síndico vai trocar a lâmpada. Eu não vou trocar a lâmpada, entendeu? A minha função é outra. Eu não sou remunerado, o meu honorário eu recebo é para administrar o condomínio. Eu não sou o pintor do condomínio, entendeu? Eu não sou, o síndico lá, ele lavava a caixa d'água. É louco, não pode. Você tem que ter um laudo que a caixa d'água foi lavada, foi limpa. Ele aplicava, o síndico economizava, não cobrava, ele que fazia o aplique do Cotrine para matar as baratas. Não pode. A gente tem que ter um laudo para poder que foi feita a detetização. Então eu já enfrentei cada um que vocês imaginam. São situações que. Agora voltando para a nossa área aqui que está falando, 2 apartamentos, doutora. Vou dar o nome aos bois. O 902 estava com o box, causou goteira no 802. Uhum. E aí o 802 causou goteira no 702 também. Uhum. Então a gente não sabe se é um vício construtivo de fora ou se é problema da manta ali. Uhum. O que eu fiz? Eu notifiquei o 902, notifiquei o 802 e avisei todos eles o que está acontecendo. E saí de perto, deixa que eles resolvem. Claro, porque às vezes isso daí é a questão daí de manutenção, que não é nem responsabilidade do condomínio, ou que se fosse, né, um vício construtivo, mas são situações que acontecem que não tem nem como atribuir a responsabilidade ao construtor, que às vezes é falta de manutenção. E é coisa que tem que se resolver entre eles ali, né? Não tem como daí você interferir ou o condomínio querer assumir essa situação. Então, eu tenho alguns parceiros, né, que trabalham comigo e que daí falam sobre essa questão, né, de tubulação. Tecnicamente, né, eu não vou poder Não, explicar. mas é assim, que toda tubulação que ela está na horizontal, ela é do apartamento. Sim. Se ela está na vertical, se for prumada, aí é do condomínio. Só que tem coisas que elas não fazem parte, porque vai até o relógio. Então tem coisa que é do relógio, para sair do relógio para cá, não é. Outro dia, me chamaram, cheguei lá, estava pingando goteira.
E aí a gente viu que era um cano e a gente não sabia, né? Porque eu não olhei a planta, mas chegava num local, a laje, o cano do registro ele subia, né? E lá em cima distribuía para os banheiros. E deu um problema nessa junção, que estava o cano da água fria com água quente e começou a dar problema. E aí o morador, não, isso aqui é da construtora. Eu falei, não é da construtora, isso aqui é. Não, mas não é do departamento de cima, não é seu. Ele ficou bravo e teve que pagar, porque era dele, é dele. Saiu do relógio, tudo que é do relógio para cá é É dele, do morador. é do morador, não tem o que fazer. O relógio para trás é condomínio. É igual a energia. O caso que a gente estava comentando sobre não poder ter um ar-condicionado porque vai cair o disjuntor. Lá o LP Ferreira em Pissarra era assim, mais ou menos assim. Então, as pessoas. Vai ter que trocar toda a fiação. Não, chama um engenheiro para poder fazer uma análise, uma vistoria, um laudo, se esses fios podem, se dá para utilizar ou não, como é que vai ser. Porque antigamente um ar-condicionado gastava X energia. Hoje tem ar-condicionado que gasta bem menos. Então também tem essa situação. Só que o prédio antigo, às vezes, ele não comporta mesmo, não vai ter força. Outra situação, doutora, não sei se a gente pode falar nisso, são os benditos carros elétricos. Eu já ia falar disso. Que a gente Já ia enfrenta falar. e não é fácil, porque as pessoas querem ter o bem. Eu tenho uma scooter, é muito legal, o cálculo é 25 centavos uma carga da motinho lá, é bem legal. Do carro é a mesma coisa, mas quem paga isso? Né? Eu liguei na tomada na garagem. Não pode. Você tem que colocar um medidor. Só que esse medidor, doutora, exemplo, na teoria, o projeto elétrico daquele pavimento são para 6 tomadas. E tem 6 tomadas, eles fazem o cálculo para 6 tomadas sendo utilizada a total força. Só que você coloca 6 tomadas puxando carga para carregar carro. Tô colocando um negócio para Mas lá isso não do apartamento, né? De cada um, da né? área comum. Da área comum, da área comum. Geralmente é no próprio No estacionamento, próprio ali na estacionamento, garagem. na né? garagem. E aí, extensão. Quando vê, eu estou com esse problema ali no condomínio. A gente tem limite para 9 carregadores em cada pavimento. Só que já tem o G3, já tem as 9. Não dá para colocar mais. Entendeu? E aí, não dá para colocar mais por quê? Porque se colocar outro daquele ali, pode dar problema. Então, são situações que que fazer? A construtora não previu isso, não tinha como eles prever que ia ter carro elétrico, não tem. Então, aí tem que chamar um profissional, um engenheiro, para fazer um estudo, para poder trocar os fios, poder fazer. Quem paga isso? O condomínio. Aquelas baterias das motinhas podem levar para a unidade? Sim. A minha eu carrego no apartamento. No apartamento. Não é igual aquele do chinês, né? Que vocês viram aquele vídeo, coitado dele. Tem um vídeo que rola na internet de um Que ele japonês entrou dentro do elevador? com uma bateria, ela explodiu, o cara morreu. Mas isso aconteceu anos atrás, não foi de agora. Mas a minha eu levo e carrego em casa, que é aquele carregamento rápido, né? Tem total segurança. Mas quando é aquele carregamento lento, quando é o carregamento rápido, que é para carregar rápido o carro, esse é perigoso, porque ele puxa mais energia, ele já é trifásico, ele passa dos 16 amperes, uma coisa assim. Então, é um tema que a gente tem que ter total preocupação, porque o carro elétrico ele não apaga, o fogo não apaga. Não Ele apaga. pegou fogo, ele vai consumir e não vai apagar. Ele vai ficar pegando fogo. Você pode jogar água, você pode jogar o que for, ele vai continuar pegando fogo. Joga dentro do rio, ele vai pegar fogo dentro do rio. Mas você já teve algum caso? Não, graças a Deus nem quero ter. É polêmico, né? E assim, é uma questão de futuro, né? Então, os prédios, assim, as construtoras e hoje os que têm, buscar se adaptar, porque é o que tá agora, né? No mercado, as pessoas, né, estão querendo adaptar. É o futuro, não tem como fugir disso daí, né? Eu queria só puxar ali do que você comentou em relação a essa questão, assim, de ser síndico e da responsabilidade até onde vai, o que é a área comum ou da responsabilidade. Logo que foi entregue a nossa edificação, por causa da questão da tubulação, o nosso vizinho, que era do segundo andar, o que acontece? De repente, um dia ele chegou no apartamento dele, toda a tubulação do banheiro, tipo, voltou tudo. O apartamento dele tinha urina, tinha fezes, pelo apartamento novo, todo. E daí começou-se assim, da onde que veio isso? E daí foi-se buscar, por causa que era aprumada, tipo, são 2 torres, torre 1 e torre 2. Aí foi-se buscar, era aprumada de final 4. Né? Então só poderia ter sido naquelas unidades. E quando daí chamaram a construtora para ver, né, se de repente tinha como imputar a ela a responsabilidade, às vezes como a obra era nova, então às vezes ficou algum resquício na tubulação, alguma coisa nesse sentido, foi visto que tinha serragem, ou seja, uma unidade que fez a instalação dos móveis, o marceneiro, ao invés de jogar, né, guardar, fazer da forma correta, o que ele fez? Ele descartou dentro da tubulação do chuveiro. Aí depois aquilo ali inchou,
fechou e voltou todo pro apartamento. Aí o que acontece? Má administração, a entrega do condomínio, não se tinha certeza se era a unidade 16ª, se era a unidade Uhum. 15ª, aí naquela incerteza, aí o próprio morador me contratou para ser advogada dele, então foi bem polêmico, porque daí dentro do meu próprio condomínio, né, aí já queria dizer, ó, a mandona, né, quer mandar em tudo, mas é um direito dele, ele teve um dano, e agora o condomínio vai fazer o quê? Porque se a gente for para uma perícia, para um estudo técnico, a gente vai acabar descobrindo, né? E vai ver a responsabilidade. Só que daí, assim, ó, o que é polêmico nesses casos? Ah, todo mundo vai responder? O bloco 1 e o bloco 2, se a gente sabe que o dano só pode ter vindo da prumada final 4? É o que só um CNPJ. Mas eu digo assim, né? Tipo assim, vamos fazer uma chamada, porque a gente teve que fazer uma chamada de capital para ressarcir ele. Sim. E todo mundo teve que entrar. Mas eu sempre caí nessa discussão porque eu não consegui identificar o morador. Mas eu sei que aquele bloco não teve responsabilidade. Claro que se fosse acionado, né? Mas eu digo assim, é tão polêmico essas questões condominiais, assim, sabe? Mas a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, hein? Doutor, Muito interessante. quando o bloco ele não foi incorporado ainda, não tem habites do Corpo de Bombeiro, ele não foi incorporado, mas já tem gente morando. Eu já peguei assim, são 6 blocos, desses 6 blocos, 4 tinha habites, 2 não tinha. Eu consegui o habite dos 2 ao longo dos 2 anos meio que eu fiz. Nossa, nem deveria, né? Tá. Não podia ter morando ninguém lá. E aí o que acontece? Pensa, gente, na loucura que era, não tinha bits de habitação, não podia morar ali. Tinha gente morando, bujão de gás, etc, etc. O que fazer numa situação como essa? Como proceder quando você não tem o mínimo, que é o habite de poder começar ali? Só que, pior, os 4 blocos que pagavam o condomínio reclamavam por quê? Porque os outros 2 não pagavam. Ou seja, 60 apartamentos estava mantendo os 30 que não pagavam. São 15 por bloco. E pior ainda, vai só piorando a história, né? Esse pessoal estava roubando a energia da área comum. Então a conta do condomínio vinha aí 7 mil, 8 mil, né? Pior ainda, a água. Como é que cobra a água desse pessoal? Não, a água... piorar mais ainda. Assim, só para você entender, porque como é que eu vou cobrar água? As pessoas estavam usando a água do condomínio, mas como é que eles não pagavam? Aí o que eu fiz? Eles vão pagar uma taxa simbólica de R$100. O conselho não quis, falou, não pode, não quer, não vai, aqui, brigando, tá? Hoje eu não sou mais síndico lá. Tenho minha responsabilidade lá, tenho. Mas lá foi um grande aprendizado para mim. Sim. Então, hoje um pouco do que eu conheço vem daquele condomínio. Mas o problema é que a negligência do síndico deixar que as pessoas entrem no condomínio e comecem a usar de um bloco que não tem o habite. E assim, ó, inclusive uma negligência da construtora, né? Para ela fazer a liberação. Daí faliu, né? Mas eu digo da liberação da chave. Porque ela nem poderia fazer isso daí, né? Então, assim, é bem polêmico, assim. Isso é do cavalo. Esse é do cavalo. Não, mas pode acontecer de demorar para entregar e os moradores não vê a hora de... Não, eles vão, aqui que fizeram, os moradores eles foram meio que invadiram. Sim. Entendeu? Porque eles compraram, deles, demorou para entregar. Mas são várias situações, né? Se a gente for assim numerar o que acontece no dia a dia, né? A gente tem lá no escritório uma ação contra um condomínio, que a gente, não que a gente brinca, né? Mas assim, ação da árvore. Porque uma moradora ela acionou o condomínio por causa de um galho por falta de manutenção. Porque ela caiu, ela quebrou, ela, né? E ela veio para Santa Catarina para buscar uma vida melhor, sabe? E ela chegou aqui, ficou acamada, não pôde trabalhar, a vida financeira dela, sabe? Então, assim, por causa de uma falta de manutenção. Então, são tantas coisas que a gente, assim, não imagina que podem surgir e que o síndico, inevitavelmente, por estar à frente, acaba, não ele, assim, responsabilizando, mas o condomínio, né? Por questões, assim, que são aí do dia a dia, né? Que a gente pensa que não pode. Outra situação, assim, né? Para também não avançar muito, a limpeza. Eu já tive situações que a pessoa foi fazer a limpeza, contratou a empresa para fazer a empresa, tipo, né, estabanada, e o que acontece? A pessoa que estava transitando na rua, toda suja de que boa, teve que acionar, porque perdeu calçado, porque perdeu calça, porque, né, cai alguma coisa de uma unidade, a responsabilidade de quem que é. Então, assim, é bem polêmico, assim. E são temas interessantes. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa área. E daí, quando eu lecionei, Dá para notar que ela gosta, né, William? Eu sou completamente apaixonada. E, assim, eu também, eu faço o que eu gosto. Eu falo brincando, mas é uma realidade. Quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Eu atendo as pessoas com carinho, eu vou na casa, eu converso. Às vezes é só um diálogo. Às vezes quero só ouvir. A pessoa o chato é que é só ser escutado. Você vai tomar um café, conversa, bate um papo.
E tem que ser duro, tem hora também, mas eu gosto do que eu faço. A doutora, você é bem legal, porque a gente fazendo o que a gente gosta é, é mais fácil, né? É mais gostoso, é mais leve, é bem legal. É. E a gente no nosso canal, primeiramente eu quero agradecer vocês, né, até pelo nosso tempo aqui, e no nosso canal, no Condo Meeting, no Condo TV, até para quem está em casa, que assistiu esse programa, pode comentar ali algum caso inusitado, né, para gente ali, que depois a gente passa para o seu William, passa para a Obrigado. doutora Patrícia. Gostaria, doutora, de agradecer a sua presença. Já Imagina. vamos marcar uma próxima entrevista, Sim. né, uma outra pauta. William, obrigado por prontamente estar aqui com a Eu gente. que agradeço, foi uma A alegria. gente foi acompanha o muito bom. trabalho do William aí, a gente conhece já os síndicos que fazem a diferença em Balneário Camboriú. Sim. Obrigado a vocês. Imagina, eu que agradeço, né? A gente conhece há tanto tempo, né? E hoje ter essa oportunidade aqui, conhecer o William, enfim, a gente debater situações que são do nosso dia a dia. Então, a gente poder agregar, trazer esse acompanhamento, essas informações, compartilhar essa experiência, ela é muito importante, né? E cada dia é um novo dia, cada dia você aprende, né? E o tempo, a experiência que vai te levar, assim, à excelência, né? Então, quando eu falo de direito imobiliário, quando eu falo de vício construtivo, quando eu falo de condomínio, é realmente, assim, é as minhas paixões, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu estudo, busco sempre melhorar para poder trazer cada vez mais tranquilidade, né, para o condomínio, para o síndico, segurança jurídica e fazer o meu melhor. E parabéns vocês também pelo trabalho que vocês assim vêm executando, vocês são referência, né, para nós. Obrigada, assim. doutora. Então eu fico muito feliz e obrigada também por compartilhar essa conversa, suas experiências aí. Legal. E muito sucesso também para você. Obrigado. Eu quero agradecer, Márcia, muito obrigado. O senhor falou uma palavra que veio o nome da minha empresa, que é Excelência Gestão Condominial. Olha. Então, a gente procura fazer o melhor e o meu ponto de final, ou seja, se pediu para que eu ande com você 10, eu vou andar com você 11, 12. A minha visão não é fazer aquilo que você pediu para que eu fizesse, é fazer aquilo que você precisa que seja feito. Então, eu não vou fazer só o que você me pediu, vou fazer além um pouquinho mais, porque eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Amém. Então, se eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus, não tem como dar errado. Não Vou fazer tem o meu mesmo. melhor. Então, quem faz o seu melhor com a bênção de Deus, ele vai longe. Então, Com que Deus certeza. possa nos abençoar. Como você Amém. falou, Amém. a Márcia é referência aqui na nossa região também, né? Conheço a Márcia um tempão, das rodadas de negócio, das conversas do WhatsApp ali, do grupo. Muito legal mesmo. Prazer conhecer a doutora Patrícia. Foi Eu também. um bate-papo bem legal. Obrigado. Então, tá bom. Obrigada. E Isso para aí. você que assistiu, segue a gente Quando Casa e Condomeeting e no Instagram também, Quando Casa e Condomeeting. Obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.